valorização salarial, já que a gente está falando de dinheiro, né? O professor Daniel vai falar sobre a questão dos docentes e o Denilson Carvalho vai falar sobre a questão dos técnicos. Boa tarde, sou o Daniel, do Departamento de Engenharia e da direção da DUFLA. Eu vou falar um pouquinho, vou aproveitar a fala do Roberto e do Francisval e já relacionar. O orçamento tem essas disputas todas, as disputas do mercado financeiro, do sistema financeiro, sobre quais o orçamento, disputas dos trabalhadores. O orçamento, todo ano ele cresce, mesmo que o PIB não vai ter crescimento esse ano, mas o orçamento tem crescido ano a ano. O que acontece quando o orçamento cresce? Cada um dos interessados no orçamento quer pegar a sua fatia. O que é o problema que a gente enfrenta como servidores públicos? Nós não temos uma política permanente de valorização salarial para que a nossa fatia desse orçamento, que são os nossos salários, se amplie ano após ano. No setor privado, é bem comum ter as convenções coletivas, acordos coletivos, todos regulamentados, muito bem definidos, muito bem regulamentados por leis específicas. Por exemplo, o Roberto falou um pouquinho aqui do sistema da indústria automotiva. O Sindicato dos Metalúrgicos lá da indústria automotiva. Todo ano tem as convenções coletivas do Sindicato dos Metalúrgicos com o Sindicato das Indústrias, ou da Anfavea mesmo. Essas relações, essas convenções coletivas são todas regulamentadas por lei. Tem uma data base, que é uma data específica no ano em que os sindicatos negociarão com os patrões. O governo vai acompanhar isso por meio dos tribunais regionais do trabalho, vai fiscalizar isso por meio do Ministério do Trabalho. Se o sindicato dos trabalhadores não entrar em acordo com o sindicato dos patrões, o que acontece? Isso vai para a Justiça do Trabalho, vai ter uma mediação na Justiça, pode provocar um dissídio coletivo. A Justiça vai decidir, a empresa vai ter que pagar um reajuste, por exemplo, de 5% do salário a partir da data base estabelecida. Se tivesse feito o acordo 2 meses depois da data base, o sindicato, os trabalhadores vão receber de forma retroativa. Qual que é o grande problema que existe para os servidores públicos? Não tem nenhuma regulamentação para os acordos coletivos para os servidores públicos. O que significa isso? Isso significa que o governo não tem obrigação nenhuma de negociar conosco. Por isso nós caímos constantemente nesse impasse. Nossa greve tem sido construída uma greve unificada através do Fórum das Entidades de Servidores Públicos Federais. Uma das nossas reivindicações centrais é data base. Outra reivindicação central regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Essa Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, ela prevê justamente isso, a regulamentação dos acordos coletivos entre o Estado e os servidores públicos. A maioria dos países tem essas regulamentações. O que significa isso? Significa que tem regras claras para fazer a mediação das reivindicações dos trabalhadores com o Estado. No nosso caso não existe isso. Nós não temos o direito de estabelecer uma mesa de negociação com regulamentação, tudo transparente, colocado a público o que foi negociado. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a greve. Apesar de não termos a regulamentação, a Constituição Federal, ela nos dá o direito de fazer greve. Ela nos dá o direito de fazer greve, nos dá o direito de ter a liberdade sindical, mas não regulamenta a nossa relação com o nosso empregador. Por isso, nós temos, todo ano, tem inflação, o custo de vida aumentou, o supermercado aqui em Lavras aumentou os preços, o aluguel subiu, todos os estudantes aqui sabem, quem está aqui já há mais tempo, sabe que o custo de vida dele aqui em Lavras aumentou consideravelmente desde quando ele chegou. Nós professores, apesar de termos um salário que é bom o salário, nós também sentimos o peso do custo de vida. Nós precisamos constantemente, anualmente, ter algum tipo de reposição dos nossos salários. Só que nós não temos
a regulamentação para a negociação coletiva. Qual que é o nosso instrumento? Nós temos que forçar a negociação. Nosso instrumento para forçar a negociação é fazer greve. Fazemos greve, manifestação, vamos lá no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, fica na porta do Ministério o dia inteiro para exigir que o secretário nos receba, para nos receber, nos enrolar, falar que vai fazer um acordo, depois faz um acordo, assina, mas aquilo não é regulamentado por lei. Aquele acordo que ele assinou conosco, para repor a inflação, um pouco menos que a inflação, um pouco mais, vai para o Congresso. A lei que vai sair no Congresso depois que a greve já encerrou, ela muda, é outra coisa, porque nada está regulamentado. Então, uma das reivindicações centrais nossas é regulamentação da Convenção 151 da OIT e estabelecimento de uma data base. Com isso, certamente nós reduziríamos bastante o número de greves, teríamos muito menos problemas, teríamos uma arbitragem por meio da justiça para nossas questões. Boa tarde a todos e a todas. Diferentemente dos aspectos técnicos levantados até aqui, eu gostaria de começar com uma provocação. Queria pedir licença à Bruna para provocar ela. Na fala dela, tem um dos aspectos que a gente coloca para a greve, que é a invisibilidade dos técnicos na universidade. Quando ela colocou, ela disse: greve dos professores. Nós técnicos estamos há 120 dias em greve. Ou vocês não perceberam? Bom, para entrar mais especificamente, que é a minha pauta, isso é uma brincadeira, tá, Bruno? Para entrar especificamente na pauta específica da nossa carreira e tratar das perdas salariais dos últimos tempos, o Daniel já tocou em 2 pontos que para mim é fundamental, que a gente também vem brigando na nossa pauta específica da FASUBRA, que é a database e o acordo coletivo, a OIT 151, que evitaria o quê? Evitaria a greve, ou reduziria esse tempo de greve. 120 dias de greve dos técnicos é porque não há negociação. Não somos nós que não queremos negociar, é o governo que não quer negociar. Por isso, 120 dias. Outro elemento que eu acho fundamental é que nós estamos tendo um ataque à educação, de um corte de 9 bilhões na educação. É por esse motivo, porque aí fica mais difícil de haver reajuste salarial. E a gente percebe que há 2 segmentos do tripé da universidade em greve: técnicos e docentes. O outro tripé, que também faz a crítica à educação, que são vocês, estão onde nessa crítica? São coisas para a gente pensar, é provocação para a gente debater depois. Bom, a gente tem uma situação um pouco pior dos professores que possuem uma carreira. Técnico-administrativo não possui carreira. Temos apenas plano de cargo. A gente não possui ascensão funcional. Eu entro como nível D, sou eu e vários colegas, vou terminar como nível D. Tenho progressão por tempo, mas não tenho progressão na carreira como os docentes, né? Adjunto, assistente, titular. A gente não tem isso. A gente faz esse debate, a gente quer que isso seja implantado. É um dos nossos pontos de pauta. Entre outros, a nossa pauta específica é bastante grande e já vem sendo debatida antes. Mas o elemento mais importante que eu gostaria de dizer é que, uma pergunta que às vezes é recorrente aí nas mídias sociais, por que os técnicos voltaram para a greve se o ano passado tiveram greve, a greve foi judicializada? É porque o governo não negociou. Não é à toa que nossa greve foi julgada legal esse ano por um desembargador. Por quê? Porque o governo simplesmente recusou a trabalhar, a discutir a nossa pauta específica. Por isso estamos em greve. Foi o último elemento que nós dispunhamos para pressionar o governo nas mesmas negociações. Mas se isso não bastasse, a gente tem um aspecto econômico. Em 2012 foi feito um acordo com o governo para que ocorresse reajustes a cada ano de 5%, 2013, 2014, 2015. 5% cada ano. Bom, no final a gente teve uma perda de 27,3%, se eu não me engano. A nossa pauta de greve, a pauta econômica, se baseia nesse indicador. Queríamos a reposição dos 27,3% para que pudéssemos ter o nosso poder de compra de volta, como o Daniel está colocando. Eu moro em Lares, tenho que pagar aluguel, tenho que ter no supermercado, tenho que fazer compra. Ter menos 27% no meu orçamento faz diferença. É por isso que começamos esse processo grevista. Só que esse processo piorou. Com o corte de 9 bilhões no início, dificilmente a gente conseguiria que isso pudesse acontecer.
piorou mais na última segunda, que veio um corte de 7 bilhões de novo na educação. Bom, qual proposta o governo apresentou para a gente? Esqueçam os 27%. Vamos negociar daqui para frente. Qual é a proposta? 21,3% em 4 anos. Se dividir isso, dá em média 5% a cada ano, correto? Só que a inflação desse ano bate na casa de 10%. Ele está me propondo que eu tenha uma redução de salário? Alguém aceitaria uma redução de salário e sairia da greve? O acumulado pelos cálculos aproximados é, se a gente aceita esse acordo, é que em 2020 teremos uma perda de 60% do salário de hoje, do poder de compra. Por isso nossa greve continua, por isso nossa greve vem sendo debatida, por isso estamos a 120 dias de greve, né? Eu acho que essa é a questão, né? Colocar, explanar a questão. É uma disputa de orçamento. Cada dia mais a gente vê essa redução salarial acontecendo com a nossa categoria. E, obviamente, nós não estaríamos, não vamos ficar parados. Por isso, vamos fazer passeata, blitz, ocupar ministérios, em função de quê? De abrir um canal de diálogo com o governo, né? E existe mais questões, mas no geral, o plano de fundo é exatamente isso. São perdas salariais que não dá para aceitar. E sim, luta para que não ocorra o corte na educação, que hoje está aí na casa de 16 bilhões. 2 tripés da educação estão em disputa. O terceiro fica perguntando onde está.